Paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos, obrigado mais uma vez estarem aqui conosco para o estudo da palavra do nosso Deus. Vamos estudar hoje a lição, então, de número 6 da nossa escola bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui nós temos o sistema online, onde você pode estudar aí, acompanhar no conforto da sua casa. Hoje nós vamos estudar o tema igreja, organismo e organização. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e versículo de número 3. Se você não é ainda inscrito aqui no canal, você pode se inscrever e assim fazer com que este vídeo alcance um público ainda maior. Texto áureo está escrito: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 6, versículo do 1 a 7. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia a leitura. Nós vamos aqui partir logo para o comentário desta revista, desta lição semanal. Está escrito assim: nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la, ou uma estrutura que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Então, queridos, o texto aqui da introdução, que acabamos de fazer a leitura, diz que não existe, eu quero sublinhar isso, não existe organismo, acho que é mais aqui abaixo, não existe organismo sem organização. A igreja, ela é um organismo místico, espiritual, porque ela é o corpo de Cristo na terra. E por meio deste organismo vivo, ocorre o ensino da palavra, também acontece curas, milagres, profecias, revelações, dons da parte do Espírito Santo para a edificação da igreja. Isto é a parte espiritual, a parte da igreja como organismo vivo. Todavia,
existe a segunda parte, que é a igreja como uma organização. A mesma possui um CNPJ, ela tem as suas obrigações, ela paga água, ela paga luz, ela constrói, reforma, manutenção, aquisição de bens, é uma série de coisas que ela precisa ser bem administrada, organizada, parecendo como uma empresa. Ela precisa ter saúde financeira. Então, é bom deixar isso bem claro, que existem esses dois lados da obra de Deus, a igreja. Vamos adiante aqui em nosso comentário. Ponto de número 1, a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como um corpo de Cristo, como, abre aspas, o corpo de Cristo. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente um dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Era o que eu estava explicando na minha fala anterior. A igreja, ela é metaforicamente definida como o corpo de Cristo. Cristo, Jesus, é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja, mas o corpo está aqui na terra. E tem os seus braços, pernas, dedos, mãos, ou seja, a igreja se espalha na terra fazendo a sua obra, cumprindo a sua missão. Este organismo vivo funciona com harmonia em seus membros, e é este organismo que o espiritual, o sobrenatural de Deus na terra. Então, este organismo é responsável para fazer e continuar fazendo o que Jesus fazia, o que os apóstolos faziam, que era pregar, orar pelas pessoas, expulsar demônios, que era manifestar os dons espirituais entre o povo e salvar vidas que estão perdidas sem Deus. Então, isto é a parte como um organismo vivo. Subtópico 2, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais e reuniam-se em concílio. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então é isso aqui.
A organização, como estrutura social, permite à igreja se movimentar. Ou seja, a igreja anda, ela produz, ela também cresce, como uma organização, ela tem novos membros, espalha o amor, as boas obras e o evangelho. Porém, se ela se torna uma instituição, apenas descumprindo a sua parte espiritual, ela pode ficar enrijecida e neutralizada, e não é essa a missão da igreja. Uma igreja organizada se mantém viva. Então, tem que haver a organização na administração, nos seus departamentos, que mantém a igreja viva, atuante. Então, não podemos deixar de lado isso. Seguimos aqui avante, organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, devemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo que as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Em exemplo, para essas pessoas, não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. É o que o texto aqui está dizendo. Há pessoas que acreditam que a igreja exista só como organismo vivo, que cura, que prega a palavra, que liberta os cativos, e que esta não precisa ter uma organização. Não está errado. Precisa ter sim uma organização administrativa, contábil, precisa estar organizada nos seus departamentos, como jovens, departamento de missões, departamento da União Feminina, departamento dos casais, enfim, a igreja, além de ser viva, espiritual, atuante, ela é também e deve ser organizada. Tópico 2, igreja, um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc., como organismo vivo. A igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Instituiu o diaconato, elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Era o que eu falava antes. Existe o diaconato, presbitérios, evangelistas, existe líderes, existe uma hierarquia, tanto no que tange a convenção, existe uma convenção nacional, estadual, e existe uma organização regional e ainda local, aqui na cidade em que eu estou pastoreando. Uma diretoria, departamentos,
líderes nas diversas áreas. Então, a igreja, além de viva, ela deve ser organizada. No seu aspecto litúrgico e ritual, toda igreja organizada foi sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto, no culto. Estabelece costumes que devem ser observados. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Então percebam que a igreja, como um organismo, uma organização, ela é viva e ela precisa manter os seus ritos no seu aspecto ritual. Nós temos o batismo em águas e nós temos a ceia do Senhor. Isso é um rito mensal que ocorre na igreja. O batismo em águas não é mensal, que bom que fosse, né? Porque depende de ter interessados em se converter ao Senhor Jesus, mas ele acontece esporadicamente, trimestral, enfim, dependendo do número de candidatos. É feito o batismo em água, mas isso é um rito e precisa ter o culto mesmo. Olha aqui, está escrito aqui, eu vou salientar, ele precisa ter uma decência e uma ordem, uma liturgia, uma leitura da palavra, hinos introdutórios, uma palavra acerca das contribuições, uma oração pelos contribuintes e, por fim, o estudo ou a ministração da palavra de Deus. Coisas estas que precisam ser feitas para que a igreja mantenha a sua organização. Ponto 3, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Primeiro, episcopal. Essa palavra traduz o grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Uma aguinha aqui. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais também. Então, existe esse sistema aí, em que existe bispos, supervisores, e foi isso, como já lemos, que culminou com o papado romano, ou seja, o Papa, aquele que lidera a igreja, pelo menos na administração católica, em toda a terra onde há o catolicismo romano. Porque há o catolicismo grego, né? A igreja ortodoxa grega, a igreja também russa, a igreja armênia, que, se não me engano, não estão ligadas a Roma, são outras administrações, mas aqui no caso, mais conhecida no Ocidente, no Brasil, é o papado romano. Existe aqui também o presbiteral, o ofício de presbítero do grego, presbíteros, é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiteral,
a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce a autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais da América do Norte. Então, esse sistema, ele por exemplo, igrejas presbiterianas, algumas igrejas, acho que batista, enfim, algumas igrejas seguem esse modelo. Talvez metodistas também, são igrejas reformadas, cessacionistas, na maioria não pentecostais, que adotam esse estilo de administração. A congregacional, a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Os batistas, eu até mencionei antes, mas há divisões, né? Há igrejas batistas conservadoras, batistas alemã, batista russa, batista independente, que é uma batista pentecostal. Então há várias ramificações dentro da igreja batista. Agora vamos aqui para o ponto de número 4, o sistema de governo de nossa igreja. Ou seja, aqui no caso, Assembleia de Deus. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados ao governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside congregações locais e a ela filiadas. Aqui no nosso caso, Assembleia de Deus, eu estou aqui na cidade de Cotilha, no Rio Grande do Sul, próximo aqui a Passo Fundo, quem não sabe onde fica, a 10 minutos do perímetro urbano de Passo Fundo, é uma cidade quase satélite de Passo Fundo. E, nós somos ligados à CIEPADERGS, Convenção de Igrejas e Pastores do Estado do Rio Grande do Sul. Existe ali um presidente, existe uma mesa diretora, e é eles quem estabelecem presidentes nas igrejas. Foram eles que me deram posse aqui na igreja onde estou há praticamente 3 anos pastoreando. E quando a igreja dá posse para o pastor, a convenção dá posse para o pastor em uma cidade, em um campo. Agora, esse pastor,
ele pode estabelecer líderes de departamento, atendentes de congregações, presidir, decidir, tomar decisões aqui dentro do campo, onde foi empossado, sem eu precisar estar consultando a convenção. Então, o pastor local aqui, no caso aqui, no nosso caso, pedindo a misericórdia divina de pastoreando, fora de direção, porque a gente não está acima do Espírito de Deus. Precisamos buscar a liderança espiritual, buscar a direção de Deus, mas é o pastor local que estabelece departamentos, líderes, um círculo de oração na união feminina, na missão, no departamento de jovens, nas congregações afiliadas aqui. No nosso caso, temos 6 congregações. E a convenção estadual não precisa ficar sabendo quem que está atendendo, quem que eu coloquei, eles não querem saber disso. Colocaram o pastor aqui, o pastor que tem que tomar essas decisões. Então, isso é um regime, um modelo centralizador, e, por hora, ele é bom, porque o pastor ele pode ter liberdade para tomar as suas decisões aqui onde está trabalhando. Para concluir, nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm tentado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Claro que o que serve de parâmetro e inspiração para qualquer administração na igreja é o texto bíblico. É isso que regulamenta a nossa administração. A gente sempre consulta a soberania da palavra de Deus e ou a direção do Espírito Santo, que é vivo, está conosco, está na igreja e sempre tem uma direção para a nossa vida. Então, queridos, concluindo aqui a lição desta semana, eu queria estar gravando mais vídeos para pôr aqui no canal, o tempo não tem me permitido, mas pelo menos a lição estamos aqui postando toda semana. Te convido para a próxima semana estudarmos a lição 7, cujo tema será o ministério da igreja. Eu agradeço a tua audiência, a tua paciência de estar aqui, prestigiando não o nosso trabalho, mas a palavra do Senhor, que é ensinada aqui na revista. Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Não deixe de assistir outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal. Um abraço, Deus lhe abençoe grandemente.